Atenção, concurseiros, professor Guilherme Matos aqui, seu professor de legislação especial para os concursos das carreiras policiais aqui no Piauí, juntamente com o professor Bianco, beleza? Então, hoje nós iremos conversar sobre outra lei muito importante para a tua aprovação, a Lei dos Crimes Hediondos. Lei dos Crimes Hediondos. Aqui nós iremos falar quais são os crimes hediondos, o que é que acontece em relação ao ser condenado com crime hediondo, o que é que não pode acontecer em relação aos crimes hediondos, se é inafiançável ou afiançável, se pode acontecer graças a anistia e indulto, o que é que pode acontecer, como acontece a progressão do regime dos crimes hediondos, em relação à prisão temporária, a questão dos estabelecimentos penais da União, para que é que serve, em relação também ao início do cumprimento de pena, tudo isso nós iremos conversar hoje sobre a lei dos crimes hediondos. Tranquilo? Então, essa lei aqui vai ser de fundamental importância para a tua aprovação. É uma lei tranquila, certo? É uma lei que sofreu algumas alterações com o pacote anticrime de 2019. Aconteceu uma inclusão de alguns tipos penais no rol dos crimes hediondos, certo? Então, essa lei é importante para a tua aprovação, só que é uma lei tranquila. É uma lei que tem alguns pontos a serem observados, mas eu vou aqui te direcionar. Ei, tu precisa saber disso. Ei, tu precisa saber daquilo. E, consequentemente, você vai conseguir êxito na resolução de questões, certo? Guilherme, o que é que costuma cair, de fato, na lei dos crimes hediondos? A grande maioria das questões que a gente observa nesse mundo de concursos públicos está no rol dos crimes hediondos. O que é hediondo, Guilherme? Quais são os crimes hediondos? Basicamente isso. 90% das questões está nessa parte. O que é crime hediondo? Quais são os crimes hediondos? Tá certo? Então, feitas essas observações iniciais a respeito dos crimes hediondos, a respeito da lei que a gente vai conversar hoje, a gente vai, de fato, para o que interessa, que é a parte do conteúdo. Tranquilo? Então, bora lá. Lei dos crimes hediondos. Lei 8072 de 90. Lei 8072 de 90. Pegar a canetinha, como eu já falei para vocês. Sou o professor Guilherme Matos, sou seu professor de legislação especial e eu te garanto que ao término dessa aula você vai saber tudo sobre a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8072 ou 8072 de 90. E bora para cima! Primeiro ponto que a gente precisa saber é fundamento constitucional. Guilherme, o que é que tem de diferente para acontecer a classificação em crime hediondo? Primeiro, é necessário que vocês prestem atenção, porque isso acontece normalmente depois de algum tipo de ocorrência que aconteceu que teve grande repercussão nacional. A grande maioria dos crimes hediondos que estão previstos nessa lei foram incorporados após um acontecimento comovente a nível nacional. São crimes que têm como objetivo a proteção de bens jurídicos importantes. São crimes que aconteceram em algum determinado momento do Brasil que gerou uma grande repercussão. Então, todos que vocês vão ver já já, aconteceu em algum momento uma ocorrência histórica que gerou uma grande repercussão. Então, esses crimes hediondos são classificados de acordo com a sua gravidade ou a sua repugnância. Vocês vão observar que vai ter estupro, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, homicídio simples praticado por grupo de extermínio ou milícia privada. Vai ter a questão da lesão corporal gravíssima ou seguida de morte contra os agentes de segurança pública, roubo com emprego de arma, com restrição da liberdade, o famoso sequestro relâmpago. Vai ter latrocínio com resultado de lesão corporal. Vai ter a extorsão mediante sequestro, entre outros crimes que nós iremos conversar já já. Então, o fundamento constitucional dos crimes hediondos está também na nossa Constituição, no seu artigo 5º, onde juntamente com a tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, tá certo? Então, Guilherme, quais são os crimes hediondos previstos aqui dessa lei dos crimes hediondos? O primeiro ponto que vocês precisam saber é o seguinte: em relação aos crimes hediondos, o ordenamento jurídico brasileiro
adotou o sistema legal. O que é isso, Guilherme? Só vai ser hediondo o que está previsto nessa lei. O juiz, no julgamento, não pode classificar uma determinada conduta pela sua gravidade em hediondo se não estiver previsto nessa lei. Por quê? Porque no ordenamento jurídico brasileiro, em relação à hediondez dos crimes, foi adotado o sistema legal, onde só vai ser crime hediondo se estiver previsto na lei dos crimes hediondos. Guilherme, mas precisa que esses crimes sejam consumados? É preciso que aconteça a questão da cogitação, preparação, execução e consumação? Não precisa. Pode acontecer de ser consumado ou tentado. Então, eu posso ser julgado, pode ser classificado como hediondos os crimes tanto consumados como tentados previstos nessa lei. Então, primeira observação é essa, que o sistema adotado é o sistema legal. Segunda observação é que pode ser classificado como hediondo tanto os crimes consumados como os crimes tentados, certo? Beleza. Guilherme, mas no Código Penal, quais são os crimes que são considerados hediondos? Primeiro crime, homicídio. Mas não é todo tipo de homicídio, não. Homicídio simples, Guilherme, é hediondo? Não. Homicídio simples não é hediondo. Homicídio privilegiado qualificado é hediondo? Não, não é. Lembra do sistema legal. Não é considerado hediondo. Tem já doutrinas e jurisprudências falando sobre esse assunto. Então, só vai ser hediondo o homicídio simples praticado por atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que cometido por um só agente. O homicídio simples só vai ser considerado hediondo se for praticado por atividade típica de grupo de extermínio. E todas as formas qualificadas do homicídio também é considerado hediondo. Guilherme, outro ponto. A lesão corporal de natureza gravíssima é hediondo? A lesão corporal seguida de morte é hedionda? Não. Só vai ser hedionda a lesão corporal de natureza gravíssima e seguida de morte quando os sujeitos passivos forem a autoridade do artigo 142 ou do artigo 144 da Força Nacional de Segurança, ou se for em relação aos seus parentes até terceiro grau por causa da condição de ser agente de segurança pública. Então, se tiver na prova de vocês que lesão corporal de natureza gravíssima é hediondo, vocês vão marcar como não. Lesão corporal seguida de morte é hediondo? Também não. Só vai ser hediondo se o sujeito passivo for autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144, integrante do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança ou de parentes até terceiro grau em razão dessa condição. Certo? Beleza. Guilherme, outra coisa que eu preciso perguntar para vocês. Hoje, só é considerado crime hediondo o latrocínio? Negativo. Com o advento do pacote anticrime, trouxe outras características, outros tipos de roubo com majorantes e qualificadoras que se tornaram hediondos. Então, hoje, roubo com restrição da liberdade, famoso sequestro relâmpago, em algumas vezes. A questão também do roubo com emprego de arma de fogo, seja permitida, seja restrita, seja proibida, também é hediondo. E a questão do resultado de lesão corporal e morte também passou a ser hediondo. Então, nós já encontramos o homicídio com o grupo de extermínio, o homicídio qualificado, a lesão corporal de natureza gravíssima ou seguida de morte contra os agentes de segurança pública, o roubo com restrição da liberdade, com emprego de arma de fogo, resultado de lesão corporal e morte. E agora nós iremos para a segunda parte dos crimes hediondos, que vocês já sabem que foi adotado o sistema legal, onde só é hediondo se estiver previsto nessa lei. Então eu posso dizer, Guilherme, que o rol dos crimes hediondos é um rol taxativo? Posso. Só é hediondo se estiver previsto em lei. Então, extorsão qualificada por restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal e morte, é hediondo. Extorsão mediante sequestro de suas formas qualificadas, também é hediondo. Estupro, Guilherme, também é hediondo. Estupro de vulnerável, também é hediondo. Epidemia com resultado morte. Muito cuidado.
as bancas de concurso costumam colocar epidemia com resultado lesão corporal, ou somente epidemia. Epidemia com resultado morte é que acontece de fato a hediondez. Se não tiver resultado morte, não vai ser considerado hediondo. A questão da falsificação de produtos medicinais ou terapêuticos, Guilherme, também é considerado hediondo. Favorecimento de prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável é hediondo. E o furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo é hediondo. Esse furto aqui foi incorporado agora com esse pacote anticrime, onde considera-se furto os famosos assaltos a bancos feitos pelo novo cangaço nas regiões nordestinas e da região também sudeste. Então passou a ser também hediondo o furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Tá certo? Então, esses são os crimes hediondos. Lembra que é um rol taxativo. Lembra-se que o ordenamento jurídico em relação à hediondez adotou o sistema legal. Então só é hediondo se estiver previsto aqui nesse diploma legal. Beleza? E aí agora a gente começa a falar sobre outros tipos de crimes hediondos que foram incorporados no pacote anticrime. Não tinha esse parágrafo único. Observa que esses que a gente acabou de falar no início estavam todos tipificados no Código Penal. Todos. Só que o pacote anticrime veio e ainda incorporou outros crimes que não estavam previstos no Código Penal, como também hediondos. Que crimes são esses, Guilherme? Primeiro, crime de genocídio. Seja na modalidade tentada ou na modalidade consumada. Então, o genocídio, que está previsto na Lei 2.889, também passou a ser hediondo. Guilherme, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, passou a ser hediondo? Passou sim, mas observem, é só o de uso proibido. É só o parágrafo 2º do crime 16. É posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, desde que esse porte ou essa posse seja ilegal. Então, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é hediondo, Guilherme? Não é hediondo. Lembra que foi adotado o sistema legal. Lembra que só é hediondo se estiver previsto aqui na lei. Tá certo? Crime de comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional também de arma de fogo, eles também foram considerados ou classificados agora como hediondo. Além do último que foi incorporado, que é o crime de organização criminosa. Mas se perguntarem assim, lá na prova, o crime de organização criminosa é hediondo? Vocês vão responder não. Só vai ser hediondo se essa organização criminosa for direcionado para a prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então, nós já vimos que é genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o comércio e o tráfico internacional. Só que essa organização criminosa é quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Tá certo? Então, observem esses pontos. Guilherme, quais são os crimes que são equiparados a hediondos? Tortura, tráfico de drogas e o terrorismo. Esses 3 T são equiparados a hediondo. Então vai ter basicamente o mesmo tratamento dos crimes hediondos. Tá certo? Beleza? Tranquilo, Guilherme, eu entendi. Mas aí agora a gente começa a falar com mais detalhes sobre os crimes hediondos. Primeiro ponto. Crime hediondo, como a gente já falou, como também os equiparados a hediondo, como a gente já conversou anteriormente, certo? Eles são insuscetíveis de anistia, graça ou indulto e fiança. Cortem aqui, ó. Já teve julgamento simulado que diz que os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, não são insuscetíveis de liberdade provisória. Então, a liberdade provisória não tem nada a ver com a questão da insuscetividade, da anistia, da graça, do indulto e da fiança. Então, se perguntarem para vocês que a liberdade provisória também é insuscetível
nos crimes hediondos vocês vão botar como errado. É errado. Só vai ser anistia, graça, indulto e fiança. Só são insuscetíveis desses 4 institutos: anistia, graça, indulto e fiança. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Beleza, Guilherme. Como a gente já conversou na lei de tortura, nós já sabemos que lá existe a previsão do regime inicial ser fechado. Aqui nos crimes hediondos não é diferente. A pena prevista pelos crimes hediondos também vai ser inicialmente em regime fechado. Então vai ser inicialmente em regime fechado. Então, os hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Anistia é, vamos dizer, o perdão. Graça é um perdão individual. Indulto é um perdão coletivo. Então, é basicamente isso que vocês precisam saber, certo? Então, será cumprido em regime inicialmente fechado. E aí nós chegamos à parte da progressão de regime, que também foi mudado com o pacote anticrime. Antigamente, a progressão de regime era diferente por causa da gravidade dos crimes hediondos que eu acabei de falar e que eu introduzi lá no início, onde acontece normalmente esses crimes hediondos quando gera uma grande repercussão nacional, é incorporado aquele tipo de crime lá no ordenamento jurídico, na lei dos crimes hediondos, e a progressão de regime era tratada de forma diferente em relação à progressão de regime dos crimes comuns, dos crimes que não eram classificados como hediondos. Só que com o pacote anticrime, aconteceu ainda mais uma mudança em relação a essa progressão de regime, quando se tratamos de hediondez, quando se tratamos de crimes hediondos. Guilherme, como é que acontece hoje? Como é que acontece hoje a questão da progressão de regime em relação aos crimes hediondos? Depende. Depende se tu vai ser primário em crime hediondo ou se tu vai ser reincidente em crime hediondo. Depende também se esse crime hediondo que tu cometeu resultou morte ou não resultou morte. Tudo isso deve ser levado em consideração para a progressão do regime. Então, bora lá. Primeiro ponto. Guilherme, eu sou primário e cometi um crime hediondo. Quando é que eu vou sair do regime fechado, que eu já observei, que é o regime inicial de cumprimento de pena, para o regime semiaberto? Depois de 40% da pena. Então, depois de eu tiver cumprido 40% da pena, é que vai acontecer a progressão de regime, do fechado para o semiaberto. Isso se eu for primário e se esse crime hediondo não resultou morte. Por quê? Se eu for primário e esse crime hediondo resultou morte, não vai ser 40% que eu vou ter que cumprir, não. E sim, metade da pena, 50%. Lembrando que, se resultou morte, acontece a vedação do livramento condicional. Se resultou morte, não pode acontecer livramento condicional. Não pode acontecer de forma alguma. Então, se eu sou primário, não resultou morte, eu tenho que cumprir 40% para acontecer a progressão de regime. Se eu sou primário e resultou morte, é 50%. Agora, se eu for reincidente, Guilherme, e não resultou morte, eu tenho que cumprir no mínimo 60% para poder acontecer a progressão. E se eu for reincidente em crime hediondo e ainda resultar morte, aí eu tenho que cumprir 70% para acontecer a progressão do regime. Então, a progressão do regime hoje, em relação aos crimes hediondos, é feita dessa forma. 40% se eu for primário e não resultou morte, 50% se eu sou primário e resultou morte, 60% se eu sou reincidente em crime hediondo e não resultou morte, e se eu sou reincidente em crime hediondo e resultar morte, eu também terei que passar 70% da pena para acontecer a progressão do regime. Lembrando que se gerou resultado morte nos crimes hediondos, não pode acontecer livramento condicional. Tá certo? Então, observa essas causas de progressão de regime, esses pontos importantes que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar questões de prova. Tranquilo? Beleza, Guilherme, eu entendi. E aí nós chegamos basicamente à parte final do nosso encontro. Falando o que, Guilherme?
Guilherme, nós já conversamos sobre diversos assuntos nessa lei dos crimes hediondos. Já sei que o crime é inafiançável, já sei que ele é insuscetível de graça, anistia e indulto, já sei que ele vai iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. Mas aí, Guilherme, imagina que eu fui condenado. Existe a possibilidade de eu apelar em liberdade? Existe. Em caso de sentença condenatória, o juiz vai decidir fundamentadamente se eu posso apelar em liberdade. Lembra que eu falei para vocês que não é insuscetível de liberdade provisória os crimes hediondos, já tem súmulas vinculantes que versam sobre esse assunto. Então, em caso de sentença condenatória, o juiz pode decidir sobre a liberdade do réu. Ele pode decidir sobre a apelação em liberdade em relação ao réu. Não é proibido a liberdade provisória. Existe a possibilidade desse réu poder apelar em liberdade. Mas vocês lembram que esses crimes aqui são crimes graves, são crimes repugnantes. Então tem outro assunto aqui previsto nessa lei dos crimes hediondos que é diferente dos crimes comuns. Que assunto é esse, Guilherme? A questão da prisão temporária, que é regida pela Lei 7.960, que dispõe sobre a lei temporária, a prisão temporária, aliás. Guilherme, o que é que tem de diferente da prisão temporária dos crimes que não são hediondos para os crimes que são hediondos? O tempo. Na prisão temporária, em regra, é 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. É 5 dias nos crimes que não são hediondos, podendo ser prorrogado por mais 5. E aqui o objetivo não é a rigidez? É. O objetivo aqui não é realmente a punição? É. Então o prazo é maior. Aqui, o prazo da prisão temporária para os crimes hediondos é 30 dias. Podendo ser prorrogável por mais 30. Então é 30 mais 30. E não 5 e mais 5. Então, observa esses pontos. Observa esses pontos. Tá certo? Então preste atenção, que eu tenho certeza que pode cair na tua prova em relação a hediondez e em relação ao tanto de tempo ou ao prazo da prisão temporária. Certo? Então, observa esses pontos. Observa esses pontos que vão fazer com que você consiga, de alguma forma, conceder ou cumprir essa prisão temporária de forma diferente. Certo? De forma diferente. Beleza? Então, prestem atenção que isso é de fundamental importância para a tua prova. Isso é de fundamental importância para a tua prova. Certo? Então, vamos lá. Guilherme, o que é que tem ainda de mais importante ainda nessa parte aqui da lei dos crimes hediondos? O que é que eu preciso saber ainda sobre essa parte? O que é que tem de mais importante? Bora lá. Guilherme, os condenados por crime hediondo vão cumprir pena, em regra, no mesmo local dos que não foram condenados por crime hediondos, em regra sim. Agora, se os condenados forem de alta periculosidade, e a permanência nesses presídios estaduais ponham em risco a ordem ou a incolumidade pública, eles vão ser transferidos para estabelecimentos penais de segurança máxima que são mantidos pela União. Então, existe essa possibilidade em relação a os presos que cometem crimes hediondos cumprirem a pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Existe essa possibilidade. Tá certo? Quando, Guilherme? Quando a permanência em presídios estaduais ponham em risco a ordem ou a incolumidade pública. Tá certo? Então, prestem atenção nesses pontos que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Prestem atenção. E aí a gente finaliza o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula, onde vocês precisam lembrar do seguinte. As oportunidades não caem do céu.
elas são construídas por você. Então, lutem, busquem, estudem, se dediquem, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação, porque vocês estão fazendo com que as oportunidades apareçam.